né? Ele marca muito, ele tem dificuldade de saída de bola, mas eu acho que ontem ele fez uma baita partida. É um jogador, o Reis, que vem mostrando muita imposição física, né? Eu acompanhei muito a coletiva do técnico Felipe Luiz, ele dizendo que o Everton Araújo, ele nunca entrou numa partida tranquila, ele sempre entrou no fogo e correspondeu. Uma imposição física muito, muito grande, né? Uma capacidade de competir nas jogadas. Ontem o Everton Araújo estava atuando de cabeça em pé, dando passe, acertando mais, né? Não como antigamente, que ele entrava nos jogos, errava muito, mas a estrutura física dele é um potencial para esse jogador, que vem trabalhando muito com o Felipe Luiz, é bom a gente destacar, e ontem fez um grande jogo, na minha opinião. Jogo de marcação, jogo de imposição, jogo de intensidade, um jogador que teve ao lado dele o Jorginho, né? E você quer ver que curioso, né? O Jorginho acabou de chegar ao Flamengo, né? E ele consegue potencializar quem atua ao seu lado. E o Jorginho já teve várias duplas diferentes, né? Já atuou com o Alan, enfim, já atuou com outros jogadores, e ontem foi a vez dele atuar ali com o Everton Araújo. Ele acaba ajudando, né, a sua dupla. Não só por fazer uma boa dupla dentro de campo, um jogador sendo experiente, mas também passando algumas coisas importantes, principalmente para um garoto, né, o Everton Araújo, que tem muito ainda para arrebentar no futebol, está sendo lapidado aí, trabalhado pelo técnico Felipe Luiz, mas isso é determinante. Você ter um cara ao seu lado, que é o Jorginho, experiência de Europa, o cara sabe tudo, já tem uma visão ampla de jogo, e aí você tá ali fazendo uma dupla com o Jorginho, isso também ajuda. Mas ontem eu gostei bastante do jogo do Everton Araújo, sobretudo na imposição física que o jogo pediu ontem, né? O Red Bull Bragantino é um time muito forte fisicamente, e principalmente atuando em casa. Então eu destaco aí a participação do Everton Araújo, que foi muito bem, e ele foi elogiado pelo técnico Felipe Luiz aí na coletiva. Meus, Posso completar, Reis, sobre isso? Alan, só pra galera entender, quando a gente fala que não tem o mesmo nível dos jogadores que eu citei, eu posso mudar que ele não tem outras valências. Ele é um grande jogador, tá? O Everton Araújo. Até para não dizer que tá tirando o mérito do jogador. Mas é a característica mesmo. Ele não tem a qualidade técnica que tem um Jorginho, que tem um Pulgar, que tem outros Não tem o atletas. mesmo nível mesmo. É, Não não tem o tem o mesmo mesmo nível nível, né? mesmo. Porque às vezes fica parecendo até que a gente tá depreciando, mas a ideia não é essa, tá? Ele pode ser Porque o útil dentro Jorginho de joga muito, outro. cara. Cara, é covardia com o garoto comparar com essa rapaziada. É. Mas, Alan, fala dele, claro. Aproveita, fala do Vinha e do Wallace e o Ian. E assim, eu vou colocar aqui o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Pedro. Eles melhoram no segundo tempo a partir do momento que esse lado esquerdo tem uma presença mais Sim, fato. aguda ali, que é o lateral esquerdo lá, o Vinha, Alan. Deixa eu só comentar do Everton Araújo, já que o Sim, Rafa sim. tocou, porque tem alguns pontos que eu acho, que eu acho bom. Para mim, o Everton Araújo tem uma grande deficiência, que é na saída de bola. Eu acho que isso é notório para todos. E por isso que ele se encaixa tão bem com o Jorginho. Porque quando joga, por exemplo, Jorginho e o Alan, e eu acho o Alan um bom jogador, mas eu não acho o Alan um jogador sensacional na distribuição de jogo, de passes, etc. É claro, eu acho ele bem melhor que o Everton Araújo nisso, tá? Nisso. O Everton Araújo ontem ele ficou mais como um primeiro volante, mesmo pitbull, e ele conseguiu dar liberdade para o Jorginho, porque ele marca muito. Né? Ele marca muito, ele tem dificuldade de saída de bola, mas eu acho que ontem ele fez uma baita partida e foi bom para o Jorginho. Você viu o Jorginho mais próximo da área ontem. O Jorginho quase faz um gol no segundo tempo. É porque ele não pegou muito bem na bola, né? A bola acabou indo na mão do Cleiton. Mas o Jorginho pisando na área, isso você não viu muito nos últimos jogos. Né? Até porque o Alan estava até avançando mais que o Jorginho. O Jorginho estava ficando mais, segurando mais que o Felipe muitas vezes use dois volantes lado a lado, mas o Alan estava tendo mais liberdade. Com o Everton, o Jorginho teve mais liberdade. Né? O Everton marcou mais. Isso até poupa um pouco o Jorginho. Porque marcar, caçar, ficar atrás também desgasta muito. Então, eu acho que o Everton foi muito bem ontem, potencializou um pouco, né? Deixou o lado ofensivo do Flamengo. É contraditório falar isso, né? Porque a gente fala que é deficiência do Everton, mas potencializou porque o Jorginho conseguiu jogar mais. Né? O Jorginho ontem jogou mais com a bola do que joga quando está com o Alan, por exemplo. E eu estou falando do Alan, gente, porque é o Alan que vem jogando, porque o Pulgar só volta lá na frente, o Samuel nem estreou, então, enfim, estou falando das opções que se tem hoje. O Dela Cruz é a mesma coisa, né? Dela Cruz a gente ainda não sabe quando que ele vai voltar para atuar. Então eu acho que o Everton Araújo foi muito bem e eu acho que acrescentou. Agora, um ponto acho que a gente tem que falar.
né? O Jorginho, ele é muito, mas ele é muito bom. Ele joga muita bola, ele é muito diferente. Não só o futebol dele para o time, mas é impressionante como ele potencializa quem está do lado dele. Não, será que é coincidência o Alan finalmente melhorar quando começa a atuar ao lado do Jorginho? O Everton Araújo faz uma baita partida ao lado do Jorginho. Será que isso é coincidência? Cara, o Jorginho potencializa. E se você tiver curiosidade, pega o VT de algum jogo recente do Flamengo, qualquer um. Pode ser o jogo de ontem, pode ser o Fla-Flu, pode até ser jogo que o Flamengo jogou bem. E só foca no Jorginho a partida toda. O Jorginho orienta o time o tempo todo. O tempo todo. Ele orienta, ele chama a atenção, ele deu... Ontem passou desapercebido para muita gente. Na hora do gol do Flamengo, o Alacen quis dar uma provocada na torcida do Bragantino. No gol de empate, ainda um. O Jorginho dá uma chamada nele. Fala assim, cara, tipo assim, não sei o que ele falou, mas deve ter sido, moleque, para de viajar. Não tá na hora disso ainda. Foca no jogo. O Alacen virou as costas para a torcida, saiu, bateu. Não, você tá certo. Dá para ver, né? Ele falou, não, você tá certo, valeu. Tipo, desculpa. Então, cara, é um absurdo o que o Jorginho acrescenta nesse Flamengo. Eu acho que a gente ainda não tem noção do tamanho do reforço que é e principalmente potencializando quem está ao lado dele. Eu acho que o Alan melhorou muito porque está jogando ao lado do Jorginho e o Everton Araújo fez uma baita partida ontem porque eu acho que o Jorginho deu uma acalmada nele. E mais, né? Ele marca também pelo Jorginho e o Jorginho joga por ele, pelo Everton, né, na saída de bola. Então, acho que não dá para passar batida. Uma baita partida do Everton Araújo. Importante essa partida porque o Everton Araújo pode ser fundamental nessa sequência que o Flamengo não tem. O Dela Cruz, que o Alan não consegue ter sequência por conta de um problema que ele tem. Ele tem que ter controle de minutagem. Isso vai ser eterno com o Alan. Ele não vai ter a sequência. O Dela Cruz não se sabe, o Flamengo não tem um Pulgar. Então é importante o Everton fazer essa partida. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.